Começando mais um Abre Caminhos, hoje com a querida Devan Gliori. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra muito grande estar aqui com você, meu queridíssimo. A Eu honra, falo que é o meu Rivotril, meu calmante natural. a honra toda minha. Eu Seja que muito bem-vinda, agradeço, tá? obrigada. Eu vou fazer sempre a mesma pergunta. O programa sempre começa perguntando para o convidado como que foi o seu começo na espiritualidade, o seu despertar. Qual que foi o start? Olha, a gente sempre ouve dizer que nós temos dois chamados, né? Sim, Pelo amor ou pela dor. sim. E pelo amor a gente ainda não está preparado, né? Ah, é verdade. Porque a gente quer permanecer na nossa zona de conforto, né? Então, depois que minha vida desabou, desmoronou, e eu não achava nenhuma explicação física, né, ou racional, ou científica para o que estava acontecendo, Sim. aí eu tive que dobrar os meus joelhos e falar, não, tem alguma coisa errada. Porque era tudo ao mesmo tempo, né? E aí já fica uma dica para quem, né, estiver passando por problema, é justamente isso. Quando Despertar. acontece, quando Isso. começa a acontecer, né? Profissional, financeiro, afetivo, familiar, enfim, é um sinal assim muito claro do universo que você está indo pelo caminho errado, Acorda, né? Nossa, e aí você cai, e aí, até porque, né, você fica sem resistência para receber espiritualidade, para receber esse acalento, esse acolhimento que ela faz, né? Sim. Então, comigo foi da mesma forma. Eu, muito racional, né? Porque eu tinha estudado engenharia, depois administração, me preparei a vida toda para dar aula em faculdade. E aí, de repente, nada daquilo que estava planejado aconteceu de acordo. Falei, gente, aí eu tive que me curvar. Falei, não, tem alguma coisa fora. Tem alguma coisa errada, né? E aí eu comecei a procurar, né? E para mim foi totalmente diferente, porque eu venho de berço católico, então era muito diferente essa coisa de o extrafísico, sobrenatural, né? E inicialmente, assim, duvidando muito, duvidando demais, né? O que só me quebrou mais ainda, né? Porém, né, com o passar do tempo, eu achei que essa quebra que eu falo não foi financeiramente somente, profissionalmente. O que é mais interessante é que tudo isso foi necessário para desconstruir o meu ego, né? E é o que mais maltrata a gente, que é o que faz a gente sofrer, né? Um ego infantilizado, eu quero, não, né? Eu estudei isso, eu quero aquilo, tudo tão óbvio. Só que não é, né? São as máscaras, né? Existem coisas por trás, né? Então, com o passar do tempo e com a expansão de consciência, né, tudo que a espiritualidade me trouxe, essa nova possibilidade de construção, aí eu comecei a perceber que eu falei, não, tudo bem, não ganho tanto que eu ganhava, mas hoje eu sou mais completa, né? Porque eu vejo por mim e pelas pessoas, né, que eu atendo, um vazio inexplicável. Isso. Eu sinto um vazio, né? Aí a pessoa completa, aí a pessoa quer se completar comprando, né? O que ela não precisa. Ou com outro, né? Exatamente. Aí projeta no relacionamento, né? Todas as expectativas, todas as faltas, né? E não é por aí. Né? Aí por isso que você chegou no holístico, né? Nessa sua questão terapêutica. Porque fez você olhar para todos os campos. Isso. E para todas as mazelas. Sim. Né? Hoje, assim, você é bem diferenciada. Então você é sacerdotisa. Terapeuta holística. Psicanalista. Escritora. Meu livro eu não peguei. Foi 2 vezes, não pegou o livro. Eu ia trazer o livro hoje. Pra divulgar. Não, eu lembrei, eu já estava no carro. Aí eu falei, ai, meu pai, mas fica para a próxima. Maga, bruxa. Maga, bruxa. Holística. Na verdade, hoje, né, tem até uma confusão que se faz com relação a esse termo, que nada mais é do que um termo mesmo, né? Entre holístico e integrativo. Eu acho que hoje, né, se fala mais do integrativo porque é justamente a integração entre corpo, alma e mente. Isso. Porque são os pilares, né? Então, a gente tem que estar bem espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Isso. Dá mais credibilidade também, sai também um pouco dessa coisa esotérica.
Né? Não que não seja bom esotérico, mas tem um pouco de descrença. Tem, né? Tem, que é o caminho de Jung, se você parar para pensar, né? Isso. Porque Jung, ele acreditava muito nesses eventos extrafísicos, né? E Freud, na época, como ele tinha que firmar a psicanálise como uma ciência, ele não podia dar voz ao misticismo. E até hoje, se você falar, isso é místico, isso é esotérico, porque não tem uma explicação lógica, as pessoas não acreditam. Porque é difícil você acreditar numa coisa que você não está vendo. E a gente chegou numa fase boa, onde a ciência, essa parte mais holística, mais esotérica, se complementa. Sim. E é por aí que você entra nesse caminho com a psicanálise, né? A integração de todas as ferramentas, né? Hoje eu enxergo mais dessa forma. Porque é impressionante, nos últimos tempos, quantos médicos, que a gente não sei se nem pode falar assim, né? Sim. Mas quantos médicos falam para pessoas, né, que são encaminhadas até mim, você já procurou ajuda espiritual? E isso, para mim, acendeu uma luz, né? Porque eu falei assim, como assim, né? O médico pediu para a pessoa, né? Vamos resumir, num terreiro ou numa terapeuta holística. E aí, estudando, né, aprofundando mais ainda a apometria, aí eu fui vendo, né, que até o processo de obsessão tá no CID-10. Eu falei, caraca, nem eu sabia, não compreendia. E daí fez sentido. Então, bacana dessa época que a gente está vivendo com terapeutas, né? É bacana por quê? Porque a medicina, né, tá conseguindo entender, alcançar também essa questão, porque é fato. Né? A medicina do futuro que se fala é uma medicina onde o ser humano é enxergado como um todo. Exato. Não é? Porque as pessoas adoecem por quê? Por causa das emoções mal significadas. Então, você pode tomar uma medicação, pode fazer um tratamento, mas se você não curar a emoção que te fez adoecer, você vai ficar doente de novo. E é o que acontece. E volta pior, né? E é o que acontece. Isso. E aí, nos atendimentos, você consegue ir mais profundo e você consegue trazer essa questão científica também. Sim. Né? Você tem um trabalho muito parecido com o meu. Sim. Que eu gosto muito, né? Que a gente não fica só nessa coisa espiritual. Sim. Porque tudo é espiritual. Sim. Né? Mas com a comprovação. Mas exato. Né? E assim, e para quem está vivendo, você sabe disso também, faz total sentido quando a gente começa a explicar. Isso. Né? A pessoa fala, nossa, é isso. E a pessoa se cura e se liberta. Fica mais prático também, né? E ela se liberta daquilo, ela ressignifica tudo, ela entende, ela digere e aí ela segue a vida dela. Sim, fica mais maduro também para a pessoa processar, para ela Sim. trazer para o dia a dia dela e para ela também complementar, né, e passar isso para outras áreas. Exatamente. Não fica só naquela coisa do terreiro. Exato. E também não só na parte da ciência, né? Você tem que mudar o seu comportamento. Olha, você não pode falar assim. E a pessoa tem uma impulsividade dentro dela que ela não sabe de onde vem, né? Aí ela se arrepende, porque a impulsividade é aquela coisa, né? Pensou, sentiu, explodiu. E depois se arrepende. Aí começa a caminhar na vibração da culpa, da vergonha. Que são, né? Se você vê pela tabela Hawkins, né? A vergonha e a culpa são as vibrações mais baixas. Isso. Né? Aí a pessoa quer mudar de vida, quer melhorar, mas a frequência vibratória dela está lá embaixo. Como que você vai desconsiderar isso? Ou quer tirar o obsessor, mas ela vibra na faixa do obsessor. É ela que desce na faixa. É ela que obsedia, né? Sim. É ela que vai. Essa ciência ela é maravilhosa porque ela traz para a pessoa uma explicação. Então, claro, às vezes é necessário fazer um resgate, fazer um encaminhamento, né? Então, cada área tem uma coisa, mas o porquê disso? Como que eu acesso isso ou como eu deixo de acessar? Né? Muito, muito importante. Exatamente. Porque, assim, quando eu estudei o sacerdócio, quando eu comecei com a minha missão, na verdade, assim, para mim veio com essa coisa de missão, eu falei assim, não. Como assim missão? Escolha. Não, mas uma missão, não assinei nada. Que fardo, não tem nada de missão, não. Como que eu vou ter missão dentro de uma religião que eu nem conheço, né? Então, quando tudo isso veio para a minha vida, eu tinha muito medo, obviamente, porque é difícil até você acreditar no que você está vendo. Isso. Né?
do que você está sentindo, do que você está ouvindo. Então, como você é racional somente, né? Não que a racionalidade não seja boa. Eu sou extremamente. Então, tudo é yin e yang. Você precisa ser racional, em alguns momentos você tem que emocionalizar, senão você não vai compreender, né? Então, eu lembro quando eu estudei o sacerdócio, uma das frases do sacerdote que me consagrou era essa, falou assim, não se esqueça que ninguém é vítima. Por quê? Porque quando as pessoas te procuram por ajuda, né, procuram ajuda, as pessoas chegam e falam, mas eu não sei mais o que fazer, e não sei o quê. Todo mundo vem com esse desespero que eu já senti, provavelmente você já sentiu, né? Todo mundo sente. É importante a gente falar por quê? Para que as pessoas entendam que o medo virá, né? Só que o medo, ele vem para paralisar. Então, a gente não pode dar ouvidos, né, ao medo. Sim. Então, quando ele trouxe essa questão para mim, que é uma frase que me marcou, né? Que esse ano são 7 anos de Cantinho de Zé Moreno já, né? Vai ter a festa de comemoração e tudo. E antes, né, de estudar o sacerdócio, quando eu trabalhava só com a minha mediunidade, eu queria, sabe, ajudar todo mundo e pôr todo mundo no colo, aquela coisa de... Salvar todo mundo, né? né? E assim, você entende que... Espera um pouquinho. Você está criando, né, essa atração. Nós somos ímãs. Isso. Então, que frequência você vibra, né? Você realmente quer sair disso? Exato. Porque a pessoa não adianta. Então, assim, você faz limpeza, você faz terapia, você faz ebó, o que quer que seja. Se você não mudar a tua frequência, e se você expandir a sua consciência e começar a entender, né, as coisas como elas realmente são, aí, automaticamente, o seu olhar sobre a sua frequência é diferente. Sai da faixa, né? Quando você expande a consciência, aí sim é possível de você ter mais responsabilidade pela tua frequência. Aí sim você é capaz de mudar, porque pode fazer o procedimento que for, não falando mal, né? Claro. Lógico, porque é fundamental, é importante. Sim. E realmente funciona. Com certeza. Só que a pessoa cruzou a porta... Pegou de novo. Exatamente. Ou até mais, né? Bem mais. Às vezes até pior. Até pior. Porque ela já tem a consciência. Isso. Então, ela, além de estar na faixa vibratória negativa, ela já tem a consciência de que ela não deve, de que ela deve melhorar por ela, né? Aí é pior mesmo. Aí o rebote é pior. O processo do autoconhecimento, né? Que é muito importante. Então, não adianta eu conhecer o mundo... as espiritualidades da vida aí, e não se conhecer. Que é muito mais profundo, né? E essa questão do autoconhecimento, aí por isso que eu acho legal fazer essa junção de várias técnicas, né? Porque se você parar para pensar em autoconhecimento, a gente é ensinado a não errar. Então, pensa, quando você é criança, você vai querer escrever na parede. Gente, quem que nunca fez isso, né? Aí você é castrado, que a gente fala na psicanálise, né? Onde você não pode fazer. Então, você errou, você fica de castigo, ou você, né, apanha, dependendo do caso e tudo mais. Você vai para a escola, a questão do erro fica mais exacerbada, né? Fica. Porque na minha época, pelo menos, né? A professora, ela falava nota em voz alta. Eu lembro. Pra mim também era assim. Sua também? Isso. Aí falava o nome, né? Aí falava lá, né, a sua nota. Aí você era humilhado publicamente. Umas broncas ainda, né? Então, o que acontece? A gente acaba se diminuindo ou se moldando segundo o medo de errar. Mas quando que você aprende? Como que você aprende? Errando. A gente perde a criatividade também, Exato. Né? Aí a gente perde a individualidade. E aí a gente vai se desconstruindo. Entende? Que é o processo, né? Então a gente vem se a gente vem perfeito, completo, com a nossa identidade, nossa maneira de ser, nossa essência, assim, muito latente. E com o passar das vivências, a gente vai desconstruindo e se perdendo. Isso. E o autoconhecimento é você catar esses cacos e se construir de novo. Sair da sociedade também, né? Assim, no sentido de não se espelhar no outro. Que é o que as redes sociais trouxeram, né? E é o que eu falo, tudo yin e yang, né? A chata do yin e yang. Mas se você trouxer esse conceito para tudo,
você vai entender as coisas de uma forma melhor. Então, elas têm um lado positivo? Lógico que tem, né? Porque elas levam a possibilidade de pessoas que nem você, por exemplo, que tem um talento absurdo. Eu sou suspeita pra falar, mas... sabe? Para mostrar o teu conteúdo, né? Não depender de algumas redes e tudo mais. Você tem esse caminho aberto. Mas, por outro lado, uma pessoa que, de repente, ela não tá com uma cabeça muito legal, né? Em processo de depressão, que hoje, quantas porcentagem de pessoas com depressão é o quê? 70% da população? Aí ela começa a olhar nas redes sociais, todo mundo feliz. Todo mundo lindo. Não é? Cheio de filtro. Eu não posso falar que eu adoro. Eu também adoro. Mas a pessoa vê aquilo, né? E lógico, você vai registrar bons momentos, né? As quedas que você toma, você não vai colocar, né? Mas para algumas pessoas que já não estão bem, não estão conseguindo nem raciocinar por si mesmas, né? Fica preso, né? Elas acreditam que aquilo é verdade e aí compara. Minha vida é uma droga e a vida de todo mundo é perfeita. Né? Então, você fazer, a espiritualidade me ensinou isso, o que você vai fazer com aquilo que você está vivendo no momento. Saber equilibrar também. Exatamente. Né? Por exemplo, rede social eu uso bastante, me ajuda muito, mas tem hora que enche o saco também. Né? Você vira escravo, né? Não, você vira escravo. Você nunca mais colocou nada. Ainda mais eu trabalho com isso, imagina só. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar viciado. Sim. E é um novo vício agora, né? E assim, aí, por exemplo, né? Quando as pessoas chegam, né? Com problemas, assim, absurdos na cervical. Fica o dia inteiro. De ficar assim. Porque as pessoas não se alongam, as pessoas não percebem, né? As pessoas não olham mais pro outro, né? Na rua, você não vê? A pessoa tropeça, mas não solta o celular. Todo mundo roubou. E não é? Sim. Então, é uma coisa que é pegar sempre o que tem de positivo, né? E enxergar que tudo que acontece com a gente é aprendizado, né? E não aquela coisa, até que algumas pessoas têm a compreensão de que Deus é um pai castigador, né? Punidor. Não, Deus é criação, né? Isso. Então, é você entender como que você pode ser melhor dentro daquele processo. É um aprendizado. Tudo bem, entendi que é um aprendizado. O que essa situação está querendo me mostrar? Não é? Isso eu aprendi com o seu Zé. Que legal. Vamos falar do terreiro. Seu Zé que trouxe isso, né? Então, essa coisa que até existe ainda preconceito, né? Com relação à linha da malandragem. Mas quem me ensinou esse conceito foi seu Zé. Ele falou, para de olhar para isso como se fosse um castigo. O que você tem que aprender? Né? Reflita. Olha para dentro de você. Porque o que a gente já fez e as pessoas acabam fazendo. Eu preciso de ajuda. Né? Então, você tem a resposta, outra pessoa tem a resposta, mas a resposta está dentro da gente. Todas. Deus nos fez completos. Isso. Né? A gente só vai facilitar como terapeutas aí, né? É a orientação, né? O direcionamento. E seu Zé trouxe essas coisas, essas pérolas, né? E eu ouvia, como, né? Eu estava entrando na religião, ouvia falar que era o demônio da pinga, né? Gente, que pecado, né? O demônio da pinga. Eu falo, mas como que o demônio da pinga está me ensinando tantas coisas sábias, né? Então, tantas coisas que você para pra pensar e fala, puxa, a vida é mesmo, né? Então, eu estava passando por uma situação muito difícil, né? Que nem eu falei, vim pela dor. E hoje sou grata por toda a dor, porque isso foi aprendizado. Isso não tem dinheiro que pague, né? E trazendo essa flexibilidade. Essa malandragem. Isso é a malandragem, né? É você saber viver bem. É isso que você tem? Faça o seu melhor. Né? E nada mais né? Se você for integrar com terapias, mindfulness, né? O poder do agora. Percebe? Tudo está interligado. Está conectado. Então, é integrativo, é holístico, né? Não tem como escapar. Sim. Não é? É a cura do todo, o ser humano como um todo, né? Aproveitando para falar, seu Zé é o diferencial da sua casa, né? Vamos falar assim que é o chefe da casa. E é raro, né? Você vê uma casa assim que tem como chefe, Guia-chefe, seu Zé. Pilintra, Quer falar um pouquinho sobre o cantinho?
Como que foi, como que surgiu, como que você idealizou. Porque assim, eu sou suspeito para falar também. Tô apaixonado pelo seu terreiro. É gostoso, muito né? gostoso, muito diferenciado. O seu Zé, lá no cantinho, a orientação do seu Zé é que todo mundo se sinta acolhido, né? Então, a gente tem lá a cozinha, onde fica tudo, assim, à disposição, né? Prato, copo, para a pessoa entrar e se servir. Você está em casa. Porque daí você quebra essa resistência, né? Então, fica mais fácil da pessoa se abrir, né? E permitir, né? Se permitir ser cuidada, né? E o seu Zé é uma história muito louca, porque assim, eu sonhava com ele quando era jovem. E ele me perseguia. Nossa. E assim, eu lembro na época, foi um pouquinho depois, lembra do Fred Krueger? Lembro. A Hora do Pesadelo? Eu tinha medo de dormir, você acredita? Caramba. Porque eu falava, aquele cara vai me seguir de novo. Eu dormia... Ele aparecia do nada, assim você sabia? Não, quando você vai ver, você tá correndo, e ele correndo atrás de mim, e eu correndo, e como tinha o filme, a gente percebe... Né, o que os olhos da terceira dimensão faz com a gente, né? Isso. E aí eu lembro que assim, eu tava numa angústia, numa agonia. E aí eu senti no coração, assim, né? Aí depois você vai entender por que você sente no coração. E o que quer dizer, né? Senti no coração de conversar com uma professora. Assim, todo mundo ria dela, né? Sociedade horrível, né? Ria dela. Eu falei pra ela, professora, tá me acontecendo isso. Quando eu durmo, eu sonho com o mesmo homem. Ele corre atrás de mim e assim, quando que você sonha? Eu falei, toda noite. Toda noite. Aí ela falou assim, então você vai fazer assim, hoje você vai parar, você não vai correr. Você vai respirar fundo. Olha, me ensinou a respiração com 14 anos. Olha a respiração só. Quadrada, né? Você vai respirar e a hora que ele começar a correr, ele aparecer, começar a correr, você vai parar e vai perguntar pra ele, o que você quer comigo? Aí eu falei, não vou ter coragem, não vou ter coragem. Então, né, talvez a minha mente racional, de fato, não tivesse, porque era desconhecido. Mas os outros corpos, as outras, né, as outras partes minhas sabiam o que fazer. Aí eu fiz exatamente o que ela fez. O que ela falou. Eu falei, o que você quer comigo? Aí eu parei, foi muito interessante, porque a hora que eu parei, ele parou. Como se fosse uma pessoa correndo mesmo, né? O que você quer comigo? Aí que eu consegui ver ele, né? E vi um homem, assim, com calça branca, com terno. Eu até ficava, como que ele corre de terno, sabe? Como você corre desse jeito, né? E aí, ele falou assim, a gente vai trabalhar junto. Mas no seu tempo. Aí, nunca mais apareceu. Só que aí eu fui fazendo associações, né? E naquela época eu apanhava muito da espiritualidade, mas fisicamente. Nossa. Então, assim, eu tava parada assim, em um lugar, de repente vinha um murro nas costas e eu fazia assim, olhava para trás, não tinha ninguém. Isso acordada? Apanhava, ficava arranhada e tudo, né? Então foi bem assim, forte o negócio, né? Assustador. E aí, depois que ele falou isso pra mim, aí eles pararam de me atacar. Olha só, é que você percebeu, né, o recado. Acho que a única forma de fazer você parar de te batendo. E eu apanhava, falava, nossa, mas o que tá acontecendo? Eu acordava roxa, do nada, né? E não conseguia associar. Porque eu acho que quem nasce, eu acho não, tenho certeza, que quem cresce em um berço espírita ou espiritualista já tem uma outra visão, né? Tá mais aberto, Exato. Né? Então, para mim, por exemplo, e naquela época, eu não tinha um Google, né? Santo Google. Então, o que está acontecendo? Você não tinha, né? Em livros, era difícil ter acesso e tudo mais. E aí eu entendi, né? Que ele estava me preparando para eu trabalhar com ele. E aí foi onde eu fui fazer engenharia, depois eu fui fazer administração. Aí eu me preparei com pós-graduação, mestrado para dar aula em faculdade. Caramba. Foi. Aí apareceu a psicanálise, aí eu fui estudar. A psicanálise veio antes. Veio antes.
Nossa. Ele me preparou perfeitamente, assim. Ele me preparou em todas as áreas. Aí veio a holística, aí veio o Zé. Aí eu perguntei pra ele, né? Falei, mas, seu Zé, por quê, né? Um dia, né? Porque quando eu tô lá no Congá, tô eu e ele, né? Uhum. Aí eu pego, coloco o cigarro pra ele e falo, vamos fumar comigo. Aí eu converso, estou conversando com você assim. Eu falei, seu Zé, se era pra eu estar aqui com o pé descalço, servindo como instrumento da vontade divina, através da tua consciência, da tua força, por que o senhor já lá atrás Já falou, né? já não me levou para um terreiro? Aí ele me disse o seguinte, ele falou assim, eu tinha que preparar você para você falar em meu nome. E eu não queria que você se apresentasse de qualquer forma. Olha só. Eu queria uma pessoa culta, eu queria uma pessoa inteligente, porque a gente tem muito trabalho para fazer nesse processo de desmistificar a linha da malandragem. E aí fez sentido. Total sentido. Tá fazendo até pra mim aqui, que você falando desdobra várias coisas. Lá vai ele. Entender os rolês que a gente faz, né? É muito interessante. E eu achando ruim, você vê, apesar de já ter o cantinho já há muito tempo, Sim. eu me questionava, eu falava, mas se era para eu trilhar esse caminho de espiritualidade, mente e tal, por quê? Porque não antes? Direto, né? Não, porque eu tinha que conhecer tudo, Isso. né? Eu tinha que conhecer tudo para poder ser um bom aparelho. Exato. Que já é a dica para todos os médiuns, né? Isso. Porque as pessoas, elas querem, como se Incorporar fala, só. né? A incorporação, aí quer fumar, aí quer beber, aí quer falar palavrão, aí quer... Só que com que bagagem? Porque eles acessam, né, os nossos conteúdos. E aí entra a psicanálise, percebe que tudo ligado? Tudo conectado. Tudo. Porque os nossos traumas, as nossas ações, as nossas reações, elas vêm de onde? Do inconsciente. Não é? Por exemplo, você pode pensar racionalmente, se eu for assaltado eu não vou reagir. Mas na hora você não sabe qual vai ser sua reação. Exato, é o inconsciente sim. que aflora, que pipoca. Os gatilhos, né? E onde que a espiritualidade se manifesta? No inconsciente. No inconsciente. É importante explorar esse inconsciente, até mesmo para poder tratar e explicar para a pessoa. Porque senão a gente só incorpora, o guia fez tudo. Ou nós na magia fazemos também. Mas e aí? E a pessoa? Né? Então ela precisa se tornar também ali uma pessoa forte. E também tem que aprender. Tem que aprender. Não é? Então, assim, eu vejo assim até me arrepia. Vocês podem parar. Uhum. É muito interessante, porque tem momentos, então, por exemplo, quando eu faço os atendimentos com eles me colocam para dormir. Eles sempre falam isso, vou colocar a menina para dormir. Então, é como se eu tivesse... Tanto que eu volto um cara de sono, né? Então, tem alguns momentos que eles falam, todos os guias, agora a menina tá ouvindo, né? Por quê? Porque se eu fosse estar consciente na totalidade, né? Eu não sou inconsciente, eu sou semi-consciente. Tá. Mas se eu estivesse consciente todo o tempo, imagina todas as pessoas que vêm para uma consulta no terreiro. Eu com toda aquela carga emocional de todas as pessoas. Sim. Porque a gente absorve, porque a gente é médium. Né? Então, mas em alguns momentos pontuais, onde eu também preciso aprender, porque a espiritualidade é uma faculdade que não termina, né? Isso. Então, em alguns momentos, ele permite que eu ouça, ou ele, ou a vozinha, né? Com quem eu trabalho mais, a avó Antônia. Eles permitem. Agora a menina está ouvindo, né? Sim. Então, porque tem que aprender. E assim, eles são tão elevados, né? É como se assim, a gente fôssemos crianças ali no jardim da infância e eles universitários, né? Porque eles também estão em evolução. Isso. Né? Então, eles sabem um pouquinho, eles sempre falam isso, né? A gente sabe um pouquinho mais que vocês. Então, imagina, com isso, o que eu concluo? Tem muita coisa. Muita coisa. Sabe um pouquinho mais? Caramba, tem mais. Infinito, né? Sim. Porque é a própria descrição do divino, né? Uma coisa interessante que você falou, essa questão, nós somos aparelhos. Sim. Então, até uma dica para os médiums, né? Terreiro não é só incorporação. Não é. Não é, porque via de regra, a incorporação é o quê? A caridade.
É onde você se doa, né? Doa o seu corpo físico, o seu ectoplasma, né? Para você ajudar as pessoas. Mas você não precisa incorporar. Sim. Né? Vai chegar um momento onde as pessoas vão espiritualizar mais e cada vez menos se verá incorporação. Telepático. Exato. É o que eles fazem do lado de lá. Então, o seu Zé, por exemplo, que é um mestre, né? Ele fala com sotaque nordestino e às vezes ele se atrapalha com as palavras, assim. Aí, né, algumas pessoas falam assim, né? Principalmente assim, né? Que é a Cambone dos meus guias, né? Ah, seu Zé, o senhor sabe falar. Ele falou, não, mas a gente não fala. Uhum. Eu consigo ouvir sem incorporar. Consigo interagir estando aqui normal. Exato. Aqui tá cheio agora, tá percebendo, né? Sim. Então eu consigo trocar sem necessariamente trazer para o corpo. Tem momentos que é necessário, sim, dependendo do trabalho. Até mesmo para a questão do ectoplasma. Então tem trabalhos que sim, tem outros que não. É para potencializar as ferramentas que você já tem como mago. Eles potencializam a somatória de forças, né? Toda a bagagem que eles têm, toda a força, as ferramentas deles, mais as nossas, pelas consagrações. Então, fica um boom de energia. Por isso que acontece. E é para isso que acontece. Né? Sem contar que, assim, no terreiro tem vários trabalhos também que a gente não enxerga. Sim. Tá acontecendo simultâneo, né, ali. E que eles estão usando o que? A nossa energia. E a energia de todo mundo que tá ali. E é legal porque, assim, às vezes a pessoa vai no terreiro... eu vejo muito pelas minhas filhas, né? Ah, sim, porque o seu Zé, ele... Pega no pé. Não, o seu Zé, ele enche o terreiro de mulher, né? Ah, sim. Sim. É mais um mistério de Zé Pilinto. Falou, seu Zé, pelo amor de Deus, e é difícil, né? E as pessoas, elas acham que, por exemplo, eu vim aqui e não faço nada. Caramba, você tá doando ectoplasma. Eles estão pegando essa energia de vida e estão trabalhando as pessoas, estão trabalhando até as próprias firmezas e tudo mais, né? Por exemplo, o meu preto velho, o vozinho, ele fica na assistência. Então, no dia do benzimento, é muito interessante, no dia do benzimento... eu vi um preto velho lá fora. Ele falou que ele é pai João. Eu falei, que danadinho. Ele fica ali, a pura representação do amor. Pensa numa consciência de várias pessoas falando para mim, pensa numa consciência que é puro amor. Ele vibra tanto em amor, pai João, lá fora. Por isso que acaba, porque a energia contamina. E a pessoa sai de lá bem, né? E lá tem essa energia gostosa. Tratadinho de Zé Moreno, vai achar que vai sair lá, de lá carregado. E não vai. É só pela presença. Acaba se tornando um polo magnético. Né, da energia. E ele fica lá fora, já fazendo um pré-trabalho, né? Um trabalho de benzimento. E é muito interessante, assim, porque, assim, vários pais de santos, sacerdotes mais antigos, eles falam parabéns. E ninguém mais faz benzimento. É verdade. Mas precisa, gente. É muito necessário. Muito. Né? Tornar bento. A gente mesmo se amaldiçoa, se pragueja, se diminui. Quantos casos você não tem de pessoas que chegam e quem é o obsessor? É você. E para falar isso, professor? A própria pessoa, né? A própria pessoa é esse obsessor. A boca dela. A boca dela. Né? Sim. Então, é muito importante essa questão, porque pelo menos o benzimento ele vai abençoando, 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 até que, não se fala de lei da atração, o que é o benzimento, então? É colocar energias, né, bentas no campo áurico, né, no campo eletromagnético da pessoa. Pura magia. Pura magia. Né? Preto velho né? Preto velho é puro mago. Eu sou fã. Eu também. Sou suspeito para falar da moça. Nossa, e ela é interessante. Eu ficava observando umas coisas que ela fazia com a vela. E aí, outro dia que ela falou, você percebe? Não é porque a gente é média, a gente vai ter todas as respostas, né? Não seria o quê? Enciclopédia, né? Sim. E a gente não ia conseguir processar todas as ideias. Então, outro dia que ela falou, esse ano. Sabe por que eu faço isso? Porque eu estou movimentando as salamandras. Eu falei, uau. Aí eu vou buscar. Baseado no que eles falam, eu me aprofundo. E esse é o papel do médium para a vida toda.
Então, aí eu fui estudando e vi, né, que eles têm essa habilidade, né, de ter o domínio sobre elas. E é muito e muito, muito tempo para ter o domínio. Não é um curso de magia rápido, assim. Não. Quantas vidas... Você pode até evocar salamandras, sim, mas não elas é igual, vão fazer... Mas elas vão te obedecer? Imagina, forças incontroláveis, né? Sim. E elas conseguem. Eles, né, os pretos velhos, fazem isso com a velhinha. A velhinha no meio do dedinho, né? Sim. Ou a velhinha, que nem a minha vozinha reza, né? A pessoa. Ali tem muita coisa, né? Fortíssimo. É. Uma outra coisa interessante é no seu espaço. Que ali tem um terreiro, mas ao mesmo tempo tem os seus atendimentos. Isso, Tem... O que mais que se oferece ali? Porque é super mix, né? Ali é um pouquinho de massagem, tudo, né? Tudo num cantinho só. Tudo é o cantinho. É o cantinho. Então, a gente trabalha com as integrativas, a psicanálise, de acordo com o que a pessoa busca. Então, eu procuro fazer essa anamnese inicial, né? Tem casos, assim, que a pessoa ela já está pronta, só falta uma coisinha de nada. Sim. Né? Porque ela já tem consciência. Às vezes, você só precisa dar um empurrãozinho. Aí, aí lá dá para fazer tudo isso, entendeu? Então, o acolhimento, né, com os trabalhos que a gente faz, né, que é caridade. Então, a gente consegue acolher pessoas que não têm dinheiro nenhum, porque o benzimento é gratuito, todos os atendimentos com eles são gratuitos, Sim. né? Só as terapias que são pagas, eu ainda coloco como um valor simbólico. Eu falo que se Deus confiou em mim, eu tenho que fazer valer, né? Então, é um valor que são acessíveis. Para quê? Para que as pessoas se tratem, né? Porque se somos todos se eu contribuir para que a terceira dimensão seja um lugar melhor, mais iluminado, tratando as pessoas de acordo com o que elas precisam, porque é individualizado cada um, né? Se for, vai ser bom para mim. A gente que mais aprende, né? E vai ser bom para mim, porque o meu entorno vai melhorar, né? Então, até a quântica explica isso, né? Às vezes, um pontinho de luz consegue iluminar vários pontos apagados. Percebe que tudo se liga, tudo se não conecta. tem jeito. Sim. Então, se você ajudar uma pessoa, né? Porque a gente vê alguns lugares, né? Não falando mal, cada um tem a sua, claro. né? Sua forma de trabalhar. Mas, se você ajudar as pessoas, né? A crescerem, a entenderem, a acolher quem não tem dinheiro. Porque, geralmente, quando as pessoas chegam, elas estão destruídas. E eu falo por experiência própria. Sim. Porque eu perdi absolutamente tudo. Né? Perdi não. Né? O que significou? Foi o que eu falo, foi o pagamento para uma vida plena, né? Isso. Foi o pagamento para minha vida na eternidade. E a gente se apega muito, né? A coisa de ter. A valor só, né? Mas a energia de troca. Sim. A gente está trocando a todo momento. Não só dinheiro, trocando informação, saberes. Isso não tem preço, não né? Não tem preço. Isso que torna a gente rico, né? O que o dinheiro não pode comprar. E a gente acaba atraindo dinheiro também, porque essa é a chave da prosperidade. Quando você solta. Eu sou. E aquela coisa que uma vez a gente estava conversando. Quando a gente faz, assim, eu percebo muito no seu trabalho também. Amor. Isso. Quando você faz alguma coisa, eu vejo tanto amor ali, tanta vibração de Oxum. A mesma coisa eu. Cada trabalho que eu faço, cada atendimento, eu faço com tanto amor. E aí, eu ativo o fluxo da prosperidade. Isso. Né? Não é aquela coisa, não, se não vai me pagar, eu não vou fazer. Não, primeiro vem aqui, vamos se cuidar. Né? Senta aqui, vamos se cuidar, depois a gente vê. O universo, ele provém. É mágico. Isso é mágico. Isso é mágico. Isso é mágico. Sim. Não é? Às vezes a pessoa fala, não pode pagar, então, nem vou. Nem quero, nem vou começar. E não é por aí, gente. Se você faz com amor, de onde você nem imagina. Vem. É uma coisa impressionante. Teve um mês até que várias pessoas que faziam tratamento comigo falaram, e agora como é que eu vou fazer? Tudo bem. Eu falei, vamos embora. Sabe aquela coisa? E é uma coisa que eu aprendi também com o seu Zé. Dobra a aposta. É uma frase que ele fala sempre pra mim. Eu vejo assim, falo, e agora? Aí o seu Zé vem, encosta e fala, dobra a aposta, filha. Confia. Dobra a aposta. Aí eu falei, tá bom, seu Zé, vou dobrar a aposta. Então, às vezes as pessoas que estão perto de mim falam assim, o que você tá falando? Eu falo,
Conversa entre família, não se mete. E aí, eu falo, não importa que a pessoa não consiga. Eu falei, eu vou fazer. Você acredita? O terreiro recebe doação que você fica assim. Acredito. Então, falei, a chave é essa. É você fazer o que você faz da melhor maneira possível, principalmente amor e gratidão. Porque o universo te retribui de outras formas, por outras portas. Às vezes a pessoa fica ali, né? E não é. Né? O universo é maravilhoso. O universo é quântico. Total. Né? E amor e gratidão, que é a frequência que a gente deve vibrar. Não é? Que atrai, né? Que é a única, né? Aí a pessoa quer colocar um mantra com 800 e não sei quantos hertz, mas vibra na mágoa. Não tem como. Não dá, não é assim. Poderia ser, né? Mas não é. É um trabalho que você tem que fazer sobre você. Então, por isso que a integrativa, a holística, ela contribui. Porque você muda, você vira uma chave dentro de você. E você mantém aquilo ali, né? E nunca mais se fecha. Aumenta. A pessoa busca ayahuasca, mas também não muda, não percebe. Não é artificial. Que é uma resposta muito rápida. Não criticando, porque a gente gosta, né, das medicinas. Às vezes a gente precisa. A gente é suspeito para falar. Suspeitos para falar de medicina. Suspeitos para falar. Mas, assim, não pode ser uma resposta rápida. Não, é o seu tempo. É o seu tempo. Ajuda, facilita, é necessário às vezes. Sim. Não pode ser sempre. Para depender da medicina sempre para ter uma resposta. Então, aí você troca uma dependência por outra. Isso. E você tem que ir o caminho do autoconhecimento é libertação. É se libertar, né? Então, até se você pegar... eu gosto de fazer muitas associações, né? Então, quando se fala de Jesus que veio para libertar você do seu ego, não é? Isso leva veio para te salvar do teu ego. E quanto tempo leva? Então, muito tempo, você né? que diz, o reloginho tá aí, lembra? Sim. Né? Então, o reloginho tá aí. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Depende do quanto você aprender. O seu Zé fala, enquanto você não sair desse capítulo, não vai vir. Não é assim na escola? Ele sempre fala. Vai aprender a tabuada do 3 quando você já souber do 2. E a vida é assim, né? Cada um tem o seu processo, Só que a gente já quer ir para do 10, né? Depois não aguenta. Não vejo a hora de aprender a tabuada do 10. Depois falo, nossa, por que eu fiz isso? Não aprendi nada. Então, todos os processos são assim, né? Sim. Deixar fluir e entender o tempo. É muito interessante. Esperar o tempo certo, né? Aquela coisa, sem pressa, mas sem perder tempo. Tem o time, né? Tem o feeling ali. Tem, porque aquela coisa que nem o seu tranca, a gente fazia sessões, assim, caseiras, né? Como todo terreiro, eu comecei na minha casa. Uma salinha pequenininha, que hoje é minha sala de bruxaria, né? Mas eu comecei ali, não sei como cabia 40 pessoas aqui. Caramba. Era assim, metade disso aqui. Cabia 40... Era coração de mãe ali, né? E a gente fazia basicamente assim uma coisa interna. Então, os guias desciam, era uma conversa entre amigos, né? Então, o seu tranca fumava um charuto enquanto conversava, todo mundo ficava sentado ali, sabe? Aí o seu tranca falou, vocês têm que se preparar porque a casa vai abrir para pessoas de fora. Nem eu acreditei, a médium. Eu falei, mas vai dar tempo. Vocês têm que se preparar, vocês têm que entender como é que vocês vão estruturar a casa, a questão da limpeza espiritual, energética, defumação, porque é importante, os pontos de força, né? Porque tem muita gente que acha que chega lá no terreiro e a magia acontece, mas você tem que ter firmeza, você tem que ter ali os pontos de força para poder equilibrar bem as energias, porque quanto mais luz, mais sombra, né? Então, se você tem um lugar ali que é mágico e ajuda pessoas, mais as trevas querem atacar, né? Isso. E aí ele falou, você deu atenção? Então, nem eu. Eu fui achando que ia dar tempo, e esse foi um super aprendizado para mim. Porque ele falou isso, né? E assim, aí você vai entendendo também essas energias, essas consciências que caminham com você. Então, o seu tranca, ele falou, é assim, é tirar a roupinha, filho, e já vai ver. E quando ele fala, ele não fala 2 vezes. Ele só fala uma. Então, vocês têm que se preparar porque essa casa vai abrir. E eu, assim, achei que eu fosse ter tempo. Não que eu estava desconsiderando ele, porque ele sabe que é o amor da minha vida. E não deu tempo.
Ele falou, vocês vão ter que se preparar. E chegou no dia, ele desceu, era uma sessão com ele. Ele falou assim, lembra que eu falei para vocês se prepararem? Ele falou, então, o tempo de vocês acabou. Chegou. Ele falou isso, começou a chegar gente na porta da minha casa. Nossa. E agora, o que eu faço, né? Então, assim, eu já estava já com ele, né? Ele já tinha tomado a minha consciência, né? A consciência dele estava à frente da minha. E as pessoas falando, seu tranca, tá cheio de gente na porta. Mas foi assim. E agora o que a gente faz? Ele falou, eu avisei. Só atende. Abre a porta. Assim é com a vida, né? Então a gente fica naquela coisa, vai dar tempo, né? Eu vou ter tempo. Semana que vem, né? Então é uma dimensão densa e a gente não pode se acomodar. Aproveitar o dia de hoje. Às vezes nós temos pessoas próximas também. A gente não fala que ama, ou um parente, ou um familiar, né? Ou a gente deixa de fazer um gesto ali que naquele momento era necessário, mas a gente se acomoda. Amanhã eu faço. Eu tô vendo todo dia. Isso não é necessário. Então, viver cada dia como se fosse o último, né? Essa é a beleza da vida, né? E sem se afobar, né? Saber lidar com o tempo, né? Então, a gente que recebe pessoas todas desesperadas. Ninguém chega pleno. Eu tô ótima, mas eu quero ficar melhor. Não, as pessoas estão desesperadas. Isso. E quando você fala pra pessoa, seu desespero não resolve, seu desespero não vai te ajudar, primeiro a pessoa quer te enforcar, né? Mas depois, ela no processo terapêutico, ela começa a entender. E ela tem que, né, equalizar a energia, equilibrar, para poder mudar a vida. Saber dosar as forças, né? Se você for ver, né, várias fontes, várias frentes, várias pessoas falam a mesma coisa. Luiz Rey não falava isso? Sim. Você pode mudar a sua vida, mas é você. Só você. A gente pode ajudar, né? Mas a porta só abre pelo lado de dentro, né? Sim. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o espaço, para quem quiser ir nas giras, seus trabalhos. Quero que você dê um recadinho no final. A gente está chegando no finalzinho do programa. Foi rápido, né? Tá bom. Foi? Nossa, é que eu falo mais do que... Mas é para falar mesmo. Bom, o Cantinho de Zé Moreno, ele abre segundas com a linha dos Pretos Velhos. O Benzimento, na linha das almas. Quarta-feira, a gente faz um trabalho na linha médica, né? E é uma associação da linha médica junto com o trabalho com os arcturianos. Por isso que é Centro de Estudos Espiritualistas, né? Para poder abranger tudo. Sim. E na sexta-feira, a gente sempre tem aí a presença dos guardiões, né? Dona Maria Padilha e seu tranca-ruas para fazer o atendimento. E os atendimentos dentro da terapia, eles são individualizados, né? Aí a pessoa entra em contato, a gente faz uma anamnese, senta, conversa, e aí eu vou, né, enquadrando a pessoa dentro daquilo que ela precisa para melhorar. Sim. Né? E o bacana é que, assim, a pessoa começa, assim, num tempo curto, a enxergar a vida de uma outra forma, né? Então, a gente entrega a pessoa de volta para ela, né? Que é uma coisa mais linda que tem. Meu amor, é isso. Gratidão, então. Foi um prazer ter você aqui. Vai ter outros, viu? Axé, a gente tem muito assunto para falar. A gente não para. A gente não para. Axé. Axé. Mãe, eu abençoe seu programa, abençoe sua vida e que, né, te dê dias aí de sucesso sem fim que você merece. Você sabe, né? Gratidão. Você sabe, né? Axé. Axé.